A palestra de hoje tem como tema a parábola dos dois fundamentos. Esta parábola ela é muito importante porque ela está no finalzinho do Sermão da Montanha ou das Bem-aventuranças. Nós estamos sempre falando aqui do Sermão da Montanha ou das Bem-aventuranças, porque é nela que Jesus traz o maior contexto do cristianismo. Então, depois que Jesus fala aos bem-aventurados, sobre os necessitados, sobre os sofredores de todos os matizes, informando que eles receberiam as compensações para os seus sofrimentos, Jesus também traz direcionamentos, a forma como os homens deveriam se comportar diante dos outros homens e também a sua postura diante de Deus. Depois de tudo isso, é um longo sermão que nós devemos estudar em Mateus 5 e Mateus 6. Lá já no finalzinho de Mateus 7 é que nós encontramos esta parábola dos dois fundamentos. Está mais especificamente em Mateus 7, versículos 24 a 27. Então Jesus diz: quem ouve minhas palavras e as pratica será considerado como um homem sábio ou prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Quem ouve minhas palavras e não a pratica será considerado como homem imprudente ou insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Vejam, deixando muito claro, depois de uma grande abordagem de ensinamentos, que as pessoas deviam seguir a sua palavra. Mas eu vou utilizar o livro O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, porque eu adoro a forma como esse escritor vai trabalhar em todo o Evangelho de Mateus, esclarecendo cada um dos seus versículos. Ele fala para nós que a observância dos preceitos evangélicos nos dá uma fortaleza moral que nos protege quando surgem as provas e expiações que nós devemos enfrentar. Então, nós vamos lembrar que todos nós vamos passar por provas e expiações, não é assim? Aqui na Terra todos passam. Mas quando nós temos fortaleza moral, isso não nos aflige tanto. Ele diz que o homem que está fortificado, fortalecido, ele vai entrar em contato com as vicissitudes da vida e ele consegue vencê-las. Ele também não vai se abalar diante das ilusões da matéria. Ele afirma que quem ouve as palavras de Jesus deseja estudar o seu evangelho, mas não basta apenas ouvir as palavras e estudar estas palavras. Nós devemos viver em conformidade com aquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo. Nós precisamos pôr em prática, porque senão de nada adiantou. Ele ainda fala para nós que a fortaleza moral é a força que nós conquistamos para lutar contra as nossas imperfeições morais, e também para adquirirmos virtudes. Mas além disso, ele traz um trecho que eu achei muito importante. Ele fala também para reagir contra ambientes em que nós vivemos. Porque em várias circunstâncias, os nossos familiares amados, eles podem se converter em um instrumento das trevas que tentam combater o nosso desenvolvimento espiritual. Eu não sei se aqui alguns de vocês já passaram por isso, mas eu já passei, dona Sônia. Eu lembro quando a Júlia era pequenininha, eu cheguei a me afastar um tempo da casa, ela era recém-nascida. Porque, lógico, eu ainda estava passando ali pelo puerpério, a Júlia bebezinha, a amamentação. As meninas sabem como é difícil para nós organizarmos a nossa vida. E eu me afastei, eu estava fazendo curso nessa época.
E aí a minha mediunidade veio com tudo, dona Sônia. Veio bagunçando a minha mente com tudo. E eu fiquei muito desesperada no ambiente doméstico. Então eu falei para minha mãe, mãe, fica com a pequenina, eu preciso voltar para o curso. Eu preciso realizar alguns trabalhos na casa, quaisquer que forem, porque eu preciso me alinhar espiritualmente. Eu estou sofrendo com a mediunidade. E a minha mãe falou assim para mim, você é louca? Para que você vai deixar a menina recém... Você é louca? Ela é recém-nascida. Como é que você vai deixar a menina aqui? O que você vai fazer nesse centro que é tão importante assim que você não pode ficar com a sua filha que precisa de você nesta fase? E para eu fazer minha mãe entender que a menina precisa de mim alinhada e que todos precisam de mim como uma pessoa que é mentalmente saudável e de posse de todos os seus controles mentais, foi muito difícil. Porque minha mãe não tinha essa mediunidade desenvolvida, ostensiva, e ela não conseguia entender o que se passava na minha mente. Então, naquele momento, a minha mãezinha se converteu em instrumento das trevas para tentar me afastar dos meus compromissos religiosos. Então, ele ainda diz assim: nós devemos saber dominar com mansidão evangélica a inferioridade daqueles que nos cercam, impedindo que anulem os nossos esforços e também trabalhar para que eles se desenvolvam espiritualmente. Quantas e quantas vezes eu não escuto amigas aqui da casa e de outras que falam assim para mim, Paula, eu estou com dificuldade de frequentar, sabe por quê? Porque meu marido não suporta que eu saia de casa para ir para o centro. Alguém aqui já passou por isso? Fala assim, olha, a minha mãe, eu falei da minha mãe, né? A minha filha, qualquer familiar é aquele amado, viu, gente? Aquele que está junto com você que você fala, esse eu amo muito. Ele cisma de olhar para você e falar assim, não. E ainda tem aquele que não briga, que ele usa de chantagem emocional, né? Tinha outro caso que a pessoa falava assim, mas por quê? Vai começar aquele programa que a gente adora. E você vai sair agora, sabe, com todo aquele amor? Fica aqui comigo. Mas de novo você vai sair. Todo dia você tem que ir para o centro espírita. Fica aqui comigo. E você sentindo a necessidade de trabalhar, você sentindo a necessidade de participar do curso, você sentindo a necessidade de estar ali no trabalho mediúnico. Então é com esta mansidão evangélica que nós compreendemos a situação do outro, nós também precisamos ficar alertas e vigilantes, porque nós precisamos entender que muitas vezes são este grupo de irmãos inferiores que estão tentando nos desviar do nosso compromisso espiritual, mas a gente não tem que brigar com ninguém. Então é com mansidão evangélica que você observa esta pessoa e fala assim, por favor, me auxilia. Eu preciso ir. Daqui a pouquinho eu volto. Eu falava para a mãe assim, mãe, segura a criança, eu vou ali e já volto. Minha mãe ficava louca comigo. Mas menina, eu queria brigar, minha mãe era briguenta, queria brigar, eu já volto. Às vezes eu saía chorando, porque ela me afetava tanto que eu saía chorando. Mas eu vinha para casa, voltava e graças a Deus estamos muito bem. Mas graças a isso. Então esse escritor prossegue dizendo que o estudo contínuo do Evangelho vai fortificar o espírito pela prece, pela dedicação aos trabalhos espirituais, também pela leitura de bons livros, o que eu achei fundamental, pela visita aos doentes. Vamos lembrar aqui que a prece. A prece deve ser feita diariamente. Eu falo até que eu fico... Ai, meu Deus, churiçando o Senhor nosso Pai, porque eu falo com Ele o tempo inteiro. Isso é certo? Claro que é. Ele é o nosso Pai. Nós temos que ter este contato íntimo com o Senhor. Mas quando nós fazemos esta abordagem em horários definidos, então vamos dizer que lá no ambiente doméstico eu faço todos os dias no mesmo horário. Eu estou com uma paciente que ela fala para mim que o esposo dela acorda todas as madrugadas às 3 horas da manhã. Precisa ser às 3 horas da manhã? Não. O horário que você quiser, o horário que você definir. Eu, por exemplo, não tenho um horário definido para fazer todos os dias. Mas nesse livro está falando assim, olha, quando você faz um horário definido, você promove no ambiente doméstico ou lá no seu trabalho uma corrente espiritual.
E isso vai trazer para você benéficos fluidos que os bons instrutores espirituais preparam para fortalecer não apenas o seu espírito, a sua alma, mas também o seu corpo, com efeitos muito salutares. Então isso, imprescindível. Top 1, prece. 2, dedicação aos trabalhos espirituais. Todos aqueles que estão realizando os trabalhos espirituais, eles vão se envolver com as forças espirituais mais elevadas, porque estão envolvidos num trabalho de doação, de devotamento, de abnegação. Então a gente está falando aqui de todos aqueles que já são médiums, de todos aqueles que já estão realizando os trabalhos de assistência nos trabalhos mediúnicos, os doutrinadores, por exemplo, os passistas. Eu estou falando aqui de todos os monitores do curso, de todos os assistentes de curso. Todas estas pessoas que de alguma maneira trabalham com envolvimento espiritual, eles conseguem recolher da espiritualidade superior todo o apoio que necessitam para se desenvolver mais e mais espiritualmente, conseguindo fortalecer-se, conseguindo aumentar a sua fortaleza moral, que é o que a gente está falando aqui hoje. 3, a leitura dos livros. Ler bons livros. Isso daí vai fazer com que estejamos assimilando os pensamentos destes elevados escritores. Isso eu acho ótimo. Eu já li isso em outros livros e eles falam a mesma coisa, são os escritores de gênio. Quando a gente está envolvido com estas leituras, chega uma hora que parece que você conhece o escritor, né? Como se você se identificasse muito com ele. Eu sempre trabalho muito com Leon Denis, Eliseu Rigonati, Richard Simonetti, Martins Peralva. Então tem muitos escritores que são escritores base da doutrina. Emmanuel, é verdade, André Luiz, ele está falando aqui para mim. Então todos eles são excelentes pontos de referência para nós, sem contar, obviamente, os livros base da doutrina trazidos por Kardec. Então todas as vezes que nós estamos envolvidos com os escritores de gênio, nós assimilamos os seus pensamentos e também nos fortalecemos. Agora o item 4 para mim aqui foi a visita aos doentes, que eu não tinha imaginado que nos fortalece tanto, mas sim, sem dúvida. Eu trabalho na área da saúde há 25 anos e consigo sentir isso na pele, principalmente quando eu vou realizar os trabalhos em domicílio. Quando alguém está enfermo em casa, normalmente quando esta pessoa se encontra no leito, impossibilitada de sair de casa para nada, esta pessoa, vocês já perceberam como fica carente? Precisando de uma visita, precisando de uma atenção, precisando de um papo. E é um papo assim, animado. É um papo cheio de vida. Você não precisa estar falando da doença dele. Fala de coisa rotineira, mas fala de coisa feliz. De coisa que vai beneficiar na restituição de saúde. Então ele está falando aqui, você vai levar estímulo e conforto, mas todas as vezes que você se entrega para alguém, que você doa o seu amor e a sua atenção, o que é que acontece conosco? Nós recolhemos dos espíritos elevados. Então nós doamos os nossos fluidos cheios de boas intenções e a equipe espiritual nos fornece tudo de volta. É aquele bumerangue do bem, né? Você faz o bem e você colhe o bem. Então aqui para nós, esta fortaleza... é maravilhoso isso, sem contar que Erasmo está falando assim para mim. Olha, todas as vezes que você se prepara para visitar um enfermo deste tipo, você antes vai fazer o que antes de sair de casa? Você realmente se prepara? Você vai fazer uma prece, você já está pensando ali nos assuntos que você vai ter com esta pessoa. E aí tudo que passa pela sua mente de coisas elevadas é coisa que fica para você. Então com certeza você vai estar sendo inspirado, você já atraiu para o seu lado o seu benfeitor espiritual. Então isso para você é sempre benéfico. Fortaleza moral restituída e elevada. Então vale a pena fazer. E aí vocês vão falar assim para mim, mas eu não tenho ninguém para visitar. E aí nós trazemos a primeira reflexão de hoje. Por favor, pensem. Vocês conhecem alguém que esteja enfermo? Alguém que esteja enfermo em casa, precisando deste acolhimento?
são muitos os carentes. Eu acredito que aqui entre nós são poucas as pessoas que não conhecem quem esteja nestas condições e que precisa deste contato. Mas se você falar para mim que não conhece ninguém, o mentor aqui está me mostrando as portas de hospitais. E dizendo que você pode ir para lá, levar uma palavra amiga. E é muito interessante quando estes enfermos... Eu fiquei com a minha mãe há algum tempo no hospital. E é impressionante como sempre tem alguém sozinho. Precisando, inclusive, de assistência para se alimentar, sabe, assim, para você cobrir ali o corpinho, ler o evangelho, não precisa nem levar, no celular a gente consegue baixar ali umas palavras lindas do evangelho, então este é um trabalho extremamente edificante. Mas aí a gente muda aqui para falar de quem edifica sobre a areia. A pessoa que de alguma forma ela está ensinando, ela está informando as palavras do evangelho, está divulgando, mas ela não está vivendo em conformidade com ele, ela com certeza edificou sobre a areia. Ela tem todo o conhecimento, mas ela não faz nada como prática dos ensinamentos que ela recebeu. Então, ela edificou sobre a areia. Também aqui, ele fala para nós, Eliseu Rigonati, que todos nós podemos solicitar instruções dos elevados instrutores espirituais. Todos nós. Então, de repente, eu estou ali no meu momento de prece, lá na minha casa. Eu estou aqui no centro, recolhida, fazendo minha prece. E eu solicito instruções do plano superior. Muitas vezes, as pessoas fazem isso e recebem. Através do sonho, recebem a instrução. Através de uma psicografia que solicitou em outras casas, recebem a instrução. Aqui no trabalho de mesa, os espíritos vão falar uma comunicação que vai servir para alguém que está aqui. Então, recebeu esta resposta. E quando recebe esta resposta, a pessoa simplesmente não age em conformidade com a resposta recebida. E por quê? Muitas vezes, o que a resposta vai dizer para nós é que, olha, você tem que seguir com retidão, você tem que eliminar o seu vício, você tem que procurar emprego em tal lugar, você tem que beneficiar fulano de tal, você tem que agir nem para a direita nem para a esquerda, você tem que andar num caminho reto. E essa pessoa fala, ué, mas não era essa a resposta que eu estava buscando, não era isso que eu queria ouvir. Aí ela segue? Não. Então, estes que solicitaram, receberam e não seguiram, também edificaram sobre a areia. Que mais? Ele fala que aquelas pessoas que passam por determinadas provas e não passam com resignação, humildade e paciência diante dos desígnios de Deus, estas também edificam sobre a areia, porque com toda certeza aumentarão as cargas das suas provas. E ainda tem aqueles que utilizam todos os bens que lhe foram confiados, os bens materiais, mas também os bens, os benefícios que tem em relação ao corpo físico, porque o mentor está mandando aqui para mim, olha, você recebeu saúde, você tem forças nos seus braços, você podia fazer uma série de coisas, mas você age na preguiça. Você não quer fazer, você escolhe não fazer nada. E todos aqueles que receberam os bens que poderiam estar auxiliando os irmãos menos afortunados, doando cobertores, roupas, cestas básicas, ofertando empregos, de alguma forma beneficiando os outros com os seus recursos materiais, mas que só utilizam tudo isso de forma egoísta, esses também estão edificando sobre areia. E o mentor mostra para mim um castelinho de areia, dizendo que tudo isso é a ruína, isso tudo se dissolve e isso é ilusório. Então nós precisamos lembrar que tudo que fica é o que vem com esforço, com dedicação e com determinação. Para trabalhar melhor, a gente vai utilizar os 4 sermões de Jesus, de Paulo Alves Godoy, que também é um escritor incrível este, e ele vai falar dos 4 sermões de forma detalhada. Então ele vai trabalhar este trecho dizendo que, quando as tribulações aparecem para o sensato, elas vão encontrar um homem que tem fé
e resignação. Então ele não vai sofrer grandes danos. Agora, quando as mesmas tribulações se apresentam para alguém que vive no erro e na intemperança, esta pessoa passa por grandes quedas que levam longas reparações. São as pessoas inúmeras que ficam atordoadas diante das dificuldades, que não sabem o que fazer, que realmente, quando perdem algumas coisas na vida, parece que perderam o chão e não conseguem se reerguer. E nós precisamos também auxiliarmos estes irmãos com o nosso conforto moral e a nossa palavra amiga. Então ele diz, dentro e fora das religiões, existem muitas pessoas que conseguem adquirir virtudes santificantes, destacando-se entre os semelhantes através do seu amor, dedicação e desapego. Desta forma conseguem elevar a sua alma, enobrecendo-se, estando sempre cercada de espíritos sublimes. E aí ele coloca aqui para nós, porque o meigo pastor exige de nós ação e não adoração. Nós adoramos a Deus e nós trabalhamos com Jesus ativamente. Não importa que esta pessoa venha aqui na casa ou em qualquer religião 7 dias na semana. Não é isso que a gente está falando aqui. Olha, nós estamos edificando sobre a rocha, uma fé inabalável, mas esta fé, nós não precisamos estar ajoelhados o dia todo. Nós devemos praticar o que nós aprendemos com Jesus. E Jesus nos pede o quê? Para perdoar, para amar, para trabalhar a serviço do bem, do nosso bem e do bem do próximo. Então é disso que a gente está falando. Para fechar, a gente vai sintetizar aqui. O homem sensato é aquele que edifica nas virtudes e nos atos nobres, adquirindo fé e a certeza de que os sofrimentos, eles são transitórios e servem simplesmente para o aperfeiçoamento de cada um de nós, dando fortaleza para resistirmos às tribulações da vida. Já o homem insensato, ele vai edificar em atos irrefletidos, sejam eles crimes, ciúmes, ódio, inveja, maledicência e tantos outros vícios morais e físicos que podem destruir com toda uma jornada de uma pessoa. Então ele diz aqui, a justiça divina, ela é flexível. De repente a gente se depara com uma pessoa que a vida toda esteve envolvida com erro, com vício, com problemas que a gente vai imaginar assim, essa pessoa aí ela não tem mais jeito. Nunca mais ela vai conseguir melhorar e ter uma vida saudável. Esse daí já está perdido. Será que eu posso falar isso? Não, de forma nenhuma. A qualquer momento esta pessoa pode se modificar, passar a se comprometer realmente com estas instruções que nós trazemos do Evangelho. E vão basear esta vida no desenvolvimento de virtudes e atos nobres. E Deus aceita esta pessoa. Apesar de tudo que foi cometido no passado, Deus aceita. E é assim que nós trazemos a nossa reflexão final. Diante de tudo que foi abordado, será que nos dias de hoje, eu, observando o meu comportamento, eu digo que eu sou um homem sensato ou eu ainda sou imprudente? Eu venho aqui na casa, eu assisto às palestras, eu escuto tudo o que está sendo dito, eu participo das reuniões mediúnicas. Olha, trago as minhas crianças na evangelização, todo mundo participa dos encontros, mas será que eu estou escutando? Eu estou assimilando, eu estou me transformando com isso que eu estou aprendendo e eu ainda estou espalhando para todos os lados as sementes do bem que eu estou recolhendo da espiritualidade divina? Será que eu estou realmente utilizando de forma a trabalhar de forma proveitosa com o Evangelho? Porque olha, eu não preciso trabalhar aqui. Eu posso trabalhar lá na casa da vizinha. Eu posso trabalhar dentro da casa dos meus pais, eu posso trabalhar na escola para os professores que estão aqui, que sempre tem muitos, né? Eu posso trabalhar lá na escola. Eu trabalho no meu consultório de fisioterapia com o Evangelho, o tempo todo. Então, será que nós estamos realmente edificando sobre a rocha? E quando as tribulações aparecem, eu posso falar, nossa, hoje o dia foi difícil, mas não me destruiu?
Será que eu posso falar, eu estou passando por um momento que ninguém queria estar na minha pele. É um momento que eu tenho certeza que se eu conversar com você, Paula, você não ia querer estar na minha pele, mas eu estou acostumada a vir para cá, eu saio daqui tão renovada que eu ainda estou em pé. A gente trabalha com o grupo das gestantes aqui, no sábado de manhã, na evangelização, e as meninas vêm lá da São Rafael andando até aqui com as suas crianças, coisa linda, dona Sônia. Aparecem aqui e aí esses dias nós perguntamos para elas, por que vocês vêm? Porque já pararam de retirar a cesta básica, ainda estão vindo, né? Por que vocês estão vindo para cá? E aí as meninas falaram, porque aqui nós encontramos a paz. Olha, na minha casa tem tanta briga, Paula. É tanta coisa ruim na minha casa que tem dia que eu acho que eu nem vou conseguir. Mas eu venho para cá e aí nessas conversas a gente aprende com o Evangelho. Quando eu volto, parece que eu me transformei numa outra pessoa e eu olho para todo mundo de forma diferente. A minha semana é mais leve. Então é disso que eu estou falando. Será que todo mundo aqui está sentindo isso? E está conseguindo recolher desta casa de luz isso, esta paz, e se transformar? Então a resposta foi afirmativa. Todos já somos homens sensatos, graças a Deus. Diante disso a gente vai fazer uma prece de agradecimento. Amado Senhor, nós agradecemos imensamente pelo Evangelho do Teu Filho amado Jesus, que nos beneficia em todas as tribulações da nossa vida, para que estejamos firmes no nosso propósito de edificação. Pai, que estes Teus servos iluminados, os nossos mentores, estejam sempre conosco, dispostos a emanarem estes fluidos tão elevados que nos contagiam e que possamos senti-los, e que possamos crescer com eles, e que possamos espalhar as luzes por toda parte, cheios de amor, de esperança e de muita paz, distribuindo a todos os nossos melhores momentos. Agradeço ao mentor Erasmo por mais este trabalho de propagação do Evangelho. Graças a Deus e a Jesus, paz e luz a todos os meus irmãos, gratidão por este momento.